Olá, hoje nós vamos falar a respeito do livro Vinha de Luz. Vamos dar continuidade, né? Estamos no capítulo 13. Esse capítulo 13, ele é muito assim, como é que eu posso dizer? Vai fixar bem na cabeça da gente. Por quê? O que ele vem falar? Ele vem falar a respeito da nossa visão em relação à nossa crença, né? Ele nos convida a olhar a nossa conduta, né? Que é o quê? A nossa tendência de centralizar a nossa crença em algo ou em alguém. Olha só pelo título vocês já vão avaliar. Capítulo 13, não confundas. Vamos lá. Na carta de Romanos, né? Paulo, no capítulo 10, no versículo 11, vem falar o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quem é naquele? Nele? Seria em quem? Em Jesus, não é? Então, quando a gente tem a fé em Jesus, a gente não se confunde. Porque ela expressa que é uma fé sólida. Em quem? Em Cristo, né? E com a fé em Cristo, no exemplo de Jesus, no que Jesus viveu, né? Através das parábolas, né? O que foi dito por Jesus, a gente não vai se confundir. Porque a fé é a base do indivíduo. Mesmo diante da perda, diante da traição, da escassez, a gente tem que ter a fé em quem? Em Deus, em Jesus, né? A gente, através de uma fé verdadeira, a gente dá sentido, entendeu? Ao sofrimento, ao sustentar, a tomar decisões, entendeu? A nos libertar, né, do medo da morte. Então, quando fala-se numa fé verdadeira, né, numa fé, né, que não vai te confundir, é a fé em Jesus, né? E aqui Emmanuel vem falando: em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Então, quer dizer, o que ele está querendo falar aqui? Todos nós somos cristãos. Então, tem um determinado segmento que evangélico também acredita em Jesus, que toma uma determinada decisão, que crê numa determinada decisão. Há os espíritas, né, que também veem de uma outra forma, né? E os outros demais que são cristãos, os que são cristãos, que têm uma visão que pode ser diferenciada, até mesmo dentro de uma determinada crença ali, dentro de um determinado segmento, dentro de uma igreja evangélica que tem diversos segmentos, cada uma é pautada num determinado processo, numa determinada crença, né? Então, tem várias crenças, e dentro dessas crenças também existem as pessoas que estão ali dentro, mas que têm uma outra visão, né? Conforme cada indivíduo. Então, aquele dá continuada. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Quer dizer, ele não falou que todos os católicos. Ele colocou aqui, há católicos que tudo o que o padre fala tá certo. Não, o padre falou isso, eu vou ter que seguir isso. Não, o padre disse isso, eu tenho que seguir isso, né? Mesmo contra a minha vontade, eu tenho que seguir o que o padre falou. Também tem, né, os reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal. Quer dizer, existe também aqueles evangélicos, né? Não, porque Jesus foi assim, porque é assim assado, que tem um poder da palavra muito forte, né? Eles sabem a Bíblia de cor e salteado, né?
Por quê? Porque eles têm essa forma. E também tem os espiritistas, né? Os espiritualistas, né? Os espíritas que se concentram todas as expressões na fé, na organização mediúnica. Então, há os espíritas que, olha, se não tiver uma mesa mediúnica, um trabalho mediúnico, está errado. Tem que ter uma manifestação para que isso seja realmente, né, espírita. Então, tem que ter. E não é por aí, né? Então, a gente deposita toda a nossa confiança em sacerdotes, médios, padres, pastores, esquecendo que eles são homens, são falhos também. Né? Também acredita, coloca sua fé, deposita sua fé num palestrante também, que é pior, né? Porque o palestrante é o primeiro a que tem que escutar para aprender, né? Tem essa ainda. Então, a gente deposita a nossa fé em pessoas, em humanos, né? E o que acontece? Isso aí limita a gente. A gente esquece que o homem, né? O homem, a mulher, né? O ser humano, ele é o quê? Ele é falho. Ele tá aqui do mesmo jeito que a gente. Veio o quê? Aprender, né? Passar por determinadas situações. Para quê? Para que ele evolua. E muitas das vezes, até mesmo a gente que está aqui no centro espírita, um médium, às vezes, ele é médium, né, ostensivo, porque ele precisa passar por aquilo para que a situação da vida dele não seja pior do que a anterior. Ele se propôs a passar por isso porque pode ter feito muita coisa errada nas outras vidas anteriores e a partir daí ele vai o quê? Fazer a sua reforma, vai fazer o processo de evolução desta forma que ele está agora. Então, passando por médio, dando bons conselhos, de repente, nas outras reencarnações, os médios, os palestrantes, eles poderiam estar incentivando alguma coisa errada, alguma coisa ruim. Entendeu? Então, a gente não pode depositar nossa ali, né? Claro, vem com palavras, né? O estudo, né? Mas até mesmo a gente precisa o quê? Pensar. Será que é isso? A gente tem que ter o senso crítico, né? Então, um médium, né? Ele não quer dizer que de repente ele não resolveu o seu problema, até mesmo porque ninguém resolve o nosso problema a não ser a gente mesmo, né? Não é porque ele é mau, porque eles são como nós, seres em aprendizado. Então, quando a gente vai buscar só a resolução do problema, né? E às vezes a gente não encontra essa solução dentro de uma igreja, dentro de um templo, de uma coisa assim, é natural que a gente o quê? Que a gente colha desilusões, né? Porque todos nós somos falhos. Só que, o que acontece? A gente tem que ter uma fé raciocinada. Porque a pessoa chega lá, vai estar num sofrimento terrível e vai, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas procuram Jesus, procuram a fé, né? A fé não, procuram algo dentro das religiões para quê? Para melhorar o problema que está passando, né? Fazer com que sare uma doença, né? Fazer com que ganhe na loto, não, né? Mas tem gente que vai, recorre a Deus, faz até novembro para poder ganhar uma Mega Sena. Mas, às vezes, não pensa, né? Será que eu tô passando isso porque eu tenho que passar? Então, o que acontece? Aqui ele fala, é natural, portanto, que a colheita seja de desilusões. Porque a gente tem que questionar nossas crenças. Temos que usar a razão e a emoção.
A emoção vai fazer com que a gente se ligue mais forte, mas a razão de saber o que é que você está pedindo e até mesmo saber se é isso que você quer mesmo. Se isso vai te fazer o bem, será que aquela doença que está acontecendo com você não é para você parar e pensar? Opa, peraí. Será que não é para mudar nossas atitudes? Né? Tem que ter essa razão. A gente não deve colocar na outra pessoa, no médium, vamos colocar aqui um médium, um padre, um bispo, um papa, né? Como sendo um ídolo que a gente deve adorar, né? Mas como um instrumento, né? A ser analisado. Por quê? Porque se ele está ali como um sacerdote que está ali para ajudar, né, a ensinar algo, duas coisas têm que ser avaliadas. Uma, o conhecimento dele, e duas, a atitude dele. E infelizmente o que a gente anda mais vendo são sacerdotes, né? Padres, bispos, médios, espíritas, que o quê? Estão usando da fé do outro. Da fé. Por que eu coloco entre aspas a fé? Porque a fé, ela tem que ser raciocinada. Ela não pode ser uma fé cega, sem observar as coisas. Não pode. Entendeu? Por quê? Porque senão acaba sendo enganado. E na hora quando é enganado, ele que estava com aquela fé tão profunda naquilo, ele acaba o quê? Generalizando para todos. Generaliza para todos os pastores, para todos os padres, para todos os espíritas, coloca tudo dentro do mesmo saco, né? A farinha do mesmo saco, como dizem. Por quê? Porque ele não alcançou o desejo dele através daquela religião ali, porque ele achava que dentro dali, daquela unidade, daquele templo, ele ia conseguir o quê? Os seus objetivos materiais, né? As suas graças, os seus milagres. E aí, quando ele não consegue, o que ele fala? Não, isso é tudo mentira, eu não acredito nisso, você não tem que acreditar nisso não, que isso está errado. Porque, na verdade, ele estava buscando fora, não estava buscando dentro dele. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, como dizem, né, que tem até ateus. Se a gente for ver, tem ateus que eram de uma determinada religião, tinham aquele, não, eu vou conseguir, porque Deus vai me dar que sei o que eu vou fazer vou fazer isso, aquilo, outro e vou conseguir, e não conseguiu determinado objetivo e virou ateu, né? Então, tem essa, não são todos ateus, mas muitos desses ficaram ateus por causa disso, porque não acreditavam, porque tinham aquele pensamento, não, mas Deus vai me ajudar. Não, Deus vai me ajudar, eu tenho fé, eu tô indo na igreja todo dia, eu vou conseguir. Mas, e a ação? Eu não vou pedir mais, não. Pra que eu vou pedir? Deus não me ajuda. Então, a gente tem que ter muito pensamento nisso. Que não é pra você conseguir bens materiais. Deus te dá o quê? Te dá a força. Pra quê? Pra você seguir adiante. Então você tem que pedir a Deus, não, eu quero conseguir isso, não, é pedir força a Deus, que eu consiga mudar os meus hábitos, mas que faça o quê? Faça e tenha vontade na ação de mudar os hábitos, porque senão não adianta, né? Aí vem falando aqui, uma outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que o fenômeno mediúnico, ele é bom? Ele é bom, mas ele não é a parte central da nossa fé. Existe a questão da alma, a imortalidade da alma, como um consolo também. Mas, antes de tudo, a gente deve pensar o quê? Que a nossa fé tem que ser pautada no quê? Na razão.
Entendeu? Então aqui vem seguindo Emmanuel. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, formas verbalistas que não atendem e médios que não solucionam todas as nossas necessidades. Então é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Não há religião certa, não há religião errada. Entendeu? O que a gente tem que ter é o quê? É ter amor, né? Isso é o que prima, é o amor. Jesus veio aqui para quê? Para que nós, né, sejamos mais amorosos, de ver a vida de uma outra forma, né? E quando a gente fala em ver a vida de outra forma, não quer dizer que aquela religião olha, não, aquele ali é ruim, mexe com isso não, que isso é bobagem. A outra, não, mexe com aquilo ali não, aquilo é uma coisa feia, meu filho, aquilo ali é do demo. Não tem nada a ver, né? A gente tem que ficar o quê? Ter o discernimento de pensar, de criticar, né? De ver, né? Não foi dito que fora do espiritismo não há salvação. Foi dito o quê? Que fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente fala da caridade, né? Sempre eu friso que não é a caridade material. Às vezes até a caridade fraternal, de dar um bom dia, de dar um oi, de conversar, como é que você tá, de se importar com o outro, né? Você vê, Jesus foi a própria caridade encarnada, né? Ele veio para quê? Para nos ensinar. Ele não precisava ter reencarnado mais na Terra, ele reencarnou, como assim vários outros espíritos aí bons que não precisavam mais reencarnar para quê? Para nos ajudar. E o que é essa ajuda? É a caridade, né? Além disso, aí ele continua aqui. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em uma séria perturbação. O que é isso, gente? Quando você fica com aquela fé cega, que você não quer ver nada, porque fica até perturbado. Vamos dar um exemplo. Às vezes uma pessoa chegou num ponto de uma doença muito grave e ela não quer se tratar com o médico, ela só quer se tratar através ali da fé, da espiritualidade. Uma espiritualidade, um médium, né, consciente, um médico que segue Jesus, que segue Jesus não, que tá com Jesus, né, aquele tá com Jesus mesmo, tá seguindo firme, forte ali, ele nunca, junto ao espírito dele, que de repente ele tá ali, né, ajudando, ele está sendo médium do espírito de luz, nunca um espírito vai pegar e vai falar assim, não, olha, você não precisa ir um médico, aqui nós vamos resolver totalmente seu problema. Não. A pessoa fica cega, ela precisa ir ao médico, ela precisa do tratamento humano, né? Porque ela já chegou a um ponto que o espírito dela adoecido já transmitiu essa doença para o corpo. Então, chegou no ponto que está no corpo. Então, tá no corpo, tem que ser o quê? Aqui que tem que resolver. Aí a pessoa fala, não, mas eu não vou mesmo, porque eu tenho fé em Deus que eu vou ser curada, e que ninguém vai... O pastor me falou que eu fui curada e que não tem nada que me... Tá, tudo bem. Ninguém tá questionando. Mas é preciso que você vá ao médico e veja isso direitinho. Não, porque eu vou passar naquele concurso, porque Deus vai me ajudar, porque eu sei, porque eu sou assim, 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 e não pega o livro para ler. Como é que você vai passar? Que fé doida é essa? Uai, Deus vai te ajudar? Vai te ajudar. Se você se esforçar, ele vai te ajudar. Né? Vai abrir as portas para você. Até mesmo a espiritualidade quando fala, não, pode deixar, olha que eu vou aqui, eu vou aliviar, vou fazer, limpar seu caminho aqui para você passar nessa prova.
limpar o caminho. Às vezes tem alguma interrupçãozinha aí, alguma falta de concentração sua, vamos resolver. Mas colocar a matéria dentro da sua cabeça a gente não vai pôr. Porque é preciso que você estude. Então, a pessoa tem muitas das vezes fica perturbado, né? Aquilo não, porque eu tenho que estar ali. Não. Vamos raciocinar. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoísta no culto comum. O que quer dizer isso? É justamente esses pedidos. Só tá pensando no quê? No eu. Não pensa no próximo. Entendeu? Só tá naquela, eu tenho que me satisfazer. Não, se eu tô aqui, eu tô fazendo a caridade, eu tô aqui dando comida pros pobres na campanha do quilo, fazendo não sei o quê, fazendo atendimento fraterno, então eu não admito que eu tenha problema, que eu passe por nenhuma doença, porque eu trabalho. Quer dizer, nesse diálogo todo, nesse discurso todo que a pessoa falou, é um discurso extremamente o quê? Egoísta. Quer dizer, ela está fazendo tudo aquilo, toda aquela caridade, para quê? Para alcançar benefício para ela. E aí você pensa, quer dizer que quem está dentro, todas as pessoas que trabalham dentro do centro espírita, que trabalham na igreja, que trabalham no templo, ele não vai ter doença? Vai ter sim. Aí é que vai ter mesmo. Sabe por quê? Porque é preciso saber se aquilo tudo que ele está vivendo ali, que ele está falando aqui, ele vai viver e vai fazer na realidade. Será que ele vai fazer na realidade? Da hora quando apertar no ombro, quando a cruz pesada, a cruz ficar pesada, será que ele vai conseguir ter a fé raciocinada, a fé transformadora? Isso é que é o lance, né? Isso é o que será? Porque falar é facinho. Agora fazer que é o negócio, né? É a tal da dieta. Nossa, eu vou fazer a dieta, vou começar segunda-feira, já comprei o brócolis, já comprei não sei o quê, a salada, o frango, a batata doce, não tem esse negócio? Aí chega, aí corta tudo picadinho, no domingo, pra segunda-feira, vamos embora. Chega na segunda-feira, não vou comer um pãozinho, né? Ai, nossa, aquele negócio ali, aquela lasanha tá tão melhor do que aquele brócolis. É a gente, é o palestrante, é o médium, é o pastor, né? A gente com o quê? Desse jeito, né? Então, será que a gente vai viver o que Cristo quer, que é o amor? Ou a gente vai continuar só pedindo pra gente, egoisticamente? Eu vou lá no centro tomar um passe porque semana vai ser puxada e, nossa, vou lhe dar uma limpada no corpo porque, tem que tomar um banho ali do mar porque... Gente, e aí, será que essa fé tá assim? Então, quase sempre, então vou retornar, quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística, né? No culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade e daí aos desastres do coração. O que acontece? A gente, né, tá ainda tipo assim, naquele sentimento só de materialista,
né? A gente só fica pensando no sentimento da tribo. Nossa, eu tô aqui nessa religião, eu vou conseguir isso, que a gente tá sendo assim, né? Raso na vida da gente, né? A gente tá totalmente muito raso em relação à fé. A gente só tá ali, quando a gente pensa só no material, esquece do espiritual, a gente fala assim, meu Deus, a gente está totalmente errado, né? A gente tem que avaliar a natureza da nossa busca. O que é que a gente está buscando realmente, né? Muitos só buscam um milagre pessoal, a solução imediata daquele, não, tem que resolver aquele problema logo, um problema financeiro, uma situação de doença, que está passando por uma doença, tem que rezar para sarar a doença, né? A gente tem que pedir, o quê? Para mudar justamente esses hábitos da gente ser uma alma mais caridosa em relação ao próximo, né? É a fé que só está nos limitando ao quê? A pedir e não a se transformar. A gente precisa ter o quê? Uma fé transformadora. A fé real, ela mostra na ação renovadora, não apenas por palavras, né? E rituais. Não, eu vou bater, vou fazer um banho assim de erva, isso aqui vai sair de mim todo mal. Não, a gente tem que ter a fé viva. Não é aquela que apenas aceita, mas a que transforma a vida da gente. Aqui vamos colocar como exemplos. Pessoa morre um ente querido. Aquele que tem a fé rasa fala, que não tem nem fé, né? Tem aquela rasa, vamos colocar aqui dentro do espiritismo. Porque Deus me deixou desse jeito? Deus tá errado. Deus puxou meu tapete, eu fazia tudo pra ele. Olha o que ele fez comigo. Me levou, meu ente querido. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Esse é aquele que estava ali sempre orando, sempre rezando, ou então dando palestra, fazendo qualquer coisa dentro ali da religião. E quando acontece o pá, vamos ver se tá, vamos fazer o teste aqui, vamos fazer o teste. Ele vem falar que Deus tá de avacalhação com ele, né? E não é isso. Quando a pessoa tem a fé transformadora, o que ela já vê? Ele vê que existe, claro, uma dor. Claro! Claro que existe. Então o pessoal lá do plano espiritual vai ficar feliz porque é uma festa, porque o seu ente querido chegou lá. Mas e eu aqui, como é que fico? É egoísta? Mas eu sinto tristeza também. Não quer dizer, não, tá lá fazendo festa, vou ficar aqui feliz. Não, eu vou sentir falta, porque até eu encontrar com ele vai demorar. Ou então eu não vou lembrar. Então a gente tem isso, né? Mas a gente compreende como que é uma parte da vida. Foi o prazo dele aqui foi esse. Ele viveu o que ele tinha que viver. Acertou ou não acertou o que tinha que acertar, né? E é a lei do progresso. A pessoa desencarna, chegou, deu o tempo dele aqui, né? Então há um consolo da imortalidade, né? Que a gente sabe, não, olha, hoje ele foi e tal, vou ficar triste, mas vamos fazer uma festa lá pra ele. Se ele foi bom também, né? Conforme foi a conduta, os hábitos dele aqui na Terra, mas beleza, né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso também. Então, o que acontece? Tem outro, aqueles conflitos com a família. Não existe aqui na Terra, aqui, ninguém que está assistindo aqui tem conflito familiar. Só lá no Marte, no Saturno, tem uns problemas lá. Não, né? Todo mundo tem problemas familiares. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Se não tem, agora já teve. E se não teve, vai ter, né? Então, o que acontece? Aí começa aquelas acusações mútuas. Pois é, né? Ressentimento. Nossa, nunca mais eu quero saber. Tomara que se lasque pra lá. Nossa, eu não vou passar o Natal lá nem a
pau. Por quê? Aquele pessoalzinho chato. Não vou lá, não. Eu não vou lá. De jeito nenhum. Não é assim? Distanciamento, o ressentimento. Ah, pois é. Eu não vou lá, não. Por quê? Porque ela fez isso aqui comigo. Não vou. Não é assim? Em vez da gente ter a compreensão, né, da situação, lembrar dos laços kármicos, se tá passando por aquilo, não é no distanciamento assim tão forte, por picuinhas, por poucas coisas, né, que a gente vai deixar, né, a situação, né, piorar. Então a gente sabe que a reencarnação geralmente é para explicar esses vínculos que nós temos na família. Então tem essa. Então, outro exemplo. A família é o primeiro. Não, o fracasso profissional e financeiro. Ah, pois é. Eu perdi meu emprego, eu não valo nada, eu sou uma porcaria, eu sou assim, eu sou assado. Que é aquela baixa autoestima. Né? Aquela coisa de não, que isso é tudo foi injustiça, porque eu mereço mais que aquele outro. Porque aquela dali não merece ter o dinheiro que ela tem, não. Quem merece é a inveja, olha aí. Ó. Não é mesmo? Então, quando a gente tem a fé transformadora, a gente fala assim, não, pô, é um aprendizado. Nossa, olha, eu acho que foi necessário por causa disso, aquilo, outro, né? Poxa, às vezes depois de um tempo você vai ver, poxa, que bom eu ter tido saído daquele trabalho, porque eu pude conviver mais com um familiar que de repente desencarnou, entendeu? Tá passando pela prova da escassez. Por quê? Porque é necessário que exercer a humildade, né? A confiança em Deus. Então tem essa. Porque o nosso valor, ele não está nas coisas que possuímos, né? Ele está o quê? Na nossa capacidade de construir em nós virtudes e valores morais. Nessa questão. Então, porque Jesus nunca falou que a gente ia ficar livre das dores, porque é através das dores, infelizmente, que a gente consegue transformar a nossa vida. Com essa fé transformadora, né? Quando ele fala, vinde a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, eu os livrarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quer dizer, ele não falou que ia ficar sem, não. Ele não falou que ia ficar sem. Mas o alívio que ele oferece a gente não é a ausência do desafio. É a força para quê? É para a gente suportar com sabedoria para o quê? Para superar. Né? O fardo é leve quando a gente aprende e coloca em prática. Quando a gente começa a ver que aquilo que a gente está passando é o quê? Para o nosso aprendizado. Porque quando a gente não quer dizer, o sofrimento, com o sofrimento aprende. Tem gente que aprende, tem gente que não. Como a gente já foi falado aqui. Se tem uma dor muito grande, você tem que ver, por que está acontecendo? Com o que eu estou aprendendo aquilo ali? Foi necessário passar por aquilo ali para você aprender aquilo ali. Mas tem muita gente que passa por aquele problema, passa de novo, não aprende. Fica ali numa constante círculo, né? Naquela roda ali, roda e não aprende. Aí desencarna, vai rodar de novo porque não aprendeu. E fica nessa situação. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Que a dor é para quê? Para o nosso aprendizado. Porque, infelizmente, nós ainda estamos com o pensamento de quê? Através da dor que alivia. Porque, infelizmente, a gente só pensa em Deus quando o trem tá pegando. Né? O negócio tá bravo. Que você tá sofrendo, aí você lembra. Infelizmente. Né? A grande maioria das pessoas. Então, aqui vem falando.
O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O que acontece? Ele não busca intermediários. Ele está o quê? Direto com a fonte, direto com Jesus. Não tem canal. Ele entende que ele é filho de Deus. E assim como Jesus, é que ele vai conseguir, entendeu? Vai conseguir sim se transformar. A transformação dele, interna, moral, né? A transformação moral, né? Como Jesus disse, meus discípulos serão muito lembrados. Por quê? Por se amarem. Reconhece o verdadeiro espírita, aquele que se esforça em quê? Em se melhorar. Tá tentando, tá correndo atrás, tá... Opa, peraí, não vou fazer isso não. Nossa, meu Deus, tô pensando... Pô, não, para de pensar nisso, vamos mudar isso, vamos mudar. Porque a gente peca também pelos pensamentos. Então, mas tá ali, a gente tá ali forçando o quê? A melhorar. Entendeu? A gente tem que começar a ver o seguinte, que nós estamos aqui para melhorarmos. Entendeu? Para aprender. Né? A passar, não cobrar do ar, não, porque fulano é assim, fulano tem que aprender isso aqui. E você? O que você tem que aprender? Né? Então vamos lá. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar o roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Então, quer dizer, a gente não pode colocar Jesus como a gente colocamos como só de pedir. A gente tem que colocar Jesus Cristo no quê? É agradecer. É mais agradecer do que pedir. Entendeu? Mais agradecer. Não ficar só com aquele pensamento de, não, egoisticamente. Mas agradecer por tudo. Pelo trabalho, pela doença. Não, fulano tá doente. Ele melhorou, graças a Deus. Se ele não melhorou, é graças a quem? Ao diabo. Coitado, né, do diabo. Porque o diabo anda carregando, quando tem aquele negócio que fala, o diabo que te carregue, né? Então, quer dizer, se você não melhorar, é o diabo que tá te carregando? Ou é você com os seus pensamentos? Você sem se transformar? Sem você se agradecer? Quantas pessoas que estão passando por um problema ou que passaram por uma doença muito grave, um exemplo, o câncer, e viram que sem aquela doença ele não teria mudado completamente a visão que ele teria diante do mundo. Perante o mundo e perante a si próprio. Né? Então a gente tem que lembrar, né? Lembre sempre que a tua existência é jornada para Deus. Então, as reencarnações, né, é oportunidade contínua para quê? Para o aprimoramento moral. A dor faz a gente aprimorar. Tô até escrevendo aqui, a gente aprimorar. Né? Onde quer que estejamos, a gente não deve esquecer que somos um propósito da evolução, que o nosso propósito é a evolução moral. É chegarmos ao que é a perfeição. Mas essa perfeição é só mesmo para nos vangloriar? Não. Essa perfeição não é no caráter de se vangloriar. É porque a partir do momento que a perfeição, a gente segue o modelo de Cristo, a gente vai ter aqui o amor com todos, por igual. A gente vai passar a observar o outro diferente.
É como quando a gente é mãe. Quando a gente não é mãe, a gente olha o outro, assim, não olha o outro direito. Eu posso falar, não olhava o outro direito, você quer. Não, quando você, algumas, né, não sei, eu tô falando no meu caso, eu passei a ver o outro como, tipo assim, não, aquilo ali é filho de alguém, aquilo ali foi uma criança, aquilo ali passou por dificuldades, aquilo pode estar passando por uma dificuldade por conta daquilo, aquilo outro. De repente é assim, porque aquilo outro. Você passa a ver, mais ou menos, a pessoa diferente, olhando com outros olhos. Como se fosse também integrante praticamente da sua família, né? Aquele parente, é um parente distante, mas não, ele passou, você começa a vê-lo, assim, aquilo foi criança, aquilo foi pequeno, aquilo passou por dificuldades, aquilo tem uma vida ali, tem uma família por trás daquilo ali, por todas as dificuldades, tem algo ali, uma história a ser contada ali. Então, tem essa situação. Então, a gente tem a oportunidade, né, de ver que todos nós estamos o quê? Seguindo para o mesmo caminho, que é a evolução moral, né? E a evolução também material, porque sem o material a gente não consegue muita coisa aqui no meio material. Então, vamos continuando aqui, finalizando. Em que o objeto centraliza a tua crença, meu amigo? O que você está centralizado? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Então a gente tem que centrar a nossa crença, não é no médium, não é no pastor, não é no palestrante, não é na instituição ou na fórmula, né? Dadas pelas redes sociais, como ficar feliz, assim, como ficar assim, mas em si no Cristo, né? No Cristo, porque é nele que a gente não vai ter dúvida. Entende? Na dúvida, como diz, segue Cristo. Será que como Cristo agiria nessa situação? Né? Então, meus amigos, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.